Boa noite para você que está nos acompanhando, está agora conectado conosco aí. Toda quinta-feira, 8 horas, temos um encontro marcado aqui, Faixa Bônus, um programa onde nós discutimos algumas pregações do pastor Gui. Estamos na série Contra a Cultura Cristã, que foi pregado lá no comecinho da igreja, em 2020. Algumas pregações, o pastor Gui está olhando para a câmera apenas porque igreja fechada, auge da pandemia. Mas nós estávamos lá, os fiéis escudeiros, estávamos lá fazendo culto online para todos os membros da nossa igreja. E ele pregou por 5, 6 meses essa série. Por que tanto tempo? Porque ela é baseada no Sermão do Monte, que são 3 capítulos. Né? E esses capítulos, esse sermão é considerado um sermão mais importante, né, de Jesus aqui na Terra, onde ele bate de frente com os fariseus, né, com os escribas da época, sobre fazendo a relação entre os mandamentos, os 10 mandamentos, que depois se transformaram em, foram incluindo tantas coisas, né, e aí Jesus ele começa a falar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença do externo e o interno, né, quando amamos a Deus, nós obedecemos a sua lei, né? Nós obedecemos os seus mandamentos, e é sobre isso, Jesus ele fala sobre isso, por isso é contra a cultura, ele está indo contra a cultura daquela época. Né? Jesus ele era um revolucionário. Né? As pessoas achavam que ele ia ser um cara com a espada, mas ele foi um revolucionário do jeito dele, né? Ele foi um revolucionário, e nós estamos discutindo, então já falamos de algumas pregações. Hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos, é um ponto de interrogação. Eita, aí vai pegar, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aliás, o Sermão do Monte, semana passada, nós falamos sobre justiça e vingança. Né? Você pode acompanhar essa live, esse vídeo no nosso canal aí, ele está salvo também. E essa série Contra a Cultura Cristã está na aba playlist do nosso canal do YouTube. Tá bom? Então você pode acompanhar lá, uma série muito boa. Né? Se você ainda tem dificuldade de ler o Sermão do Monte, né? Essa série vai te ajudar muito. Né? Obrigado, Sara, mais uma vez, está aqui com a gente. O pastor Silas está aqui com a gente também. Boa noite, pessoal. E a gente também, eu queria convidar você a seguir a gente já no Instagram, @Igreja Amor e Movimento, e também no Instagram do College, am.college. Estamos na reta final aí de 2025, um ano que nós tivemos aí o desafio de ler a Bíblia em um ano, estudarmos mais a Bíblia. Né? Também vai aparecer aí na sua tela um QR Code que, se você apontar a câmera do seu celular, vai te levar para a nossa plataforma de ensino. Também em 2025 nós lançamos a plataforma de ensino e muitas pessoas já cadastradas, pessoas de São Paulo, fora de São Paulo, que têm acompanhado, são aulas online, 100% gratuitas. Né? Você não precisa pagar nada. A gente precisa aprender mais da palavra de Deus, para não sermos enganados. Acho que sem mais delongas, vamos para o primeiro corte, daqui a pouquinho a gente volta. Então a mensagem que era transmitida pelos religiosos a respeito da lei começava bem. Eles diziam, olha, amarás o teu próximo, mas em seguida a gente já pode encontrar, na verdade, alguns erros na interpretação dos religiosos com relação a lei. Eles, na verdade, tiraram algumas coisas e eles acrescentaram algumas coisas na lei. Eles tinham, na verdade, uma interpretação, talvez foram ensinados pelos escribas, talvez os rabinos, talvez as pessoas que transmitiram as leis para eles, não ensinaram da forma que realmente a lei dizia. Então, eles tinham uma interpretação errada da lei. Né? Eles pensavam, puxa, se eu amar o meu próximo, tá tudo certo. Agora nós precisamos entender qual que era a lei, onde é que está a lei, onde a gente pode encontrar a lei para a gente comparar e para a gente ver qual que era a diferença, onde que estava o erro. Né? Lá em Levítico 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou
o Senhor. Agora, olha só como os religiosos transmitiam, qual era a interpretação, como que eles falavam a respeito da lei. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas na lei, não é isso que se dizia. Na lei dizia o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Mas eles diziam: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí a gente pode brincar daquela brincadeirinha de encontre o erro. Cadê o erro? Onde é que eles erraram aqui? Eu coloquei aqui, a lei era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sistema religioso ensinava o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então olha só o que eles fizeram, o que os religiosos fizeram. Aquelas pessoas que a princípio seguiam as leis, elas faziam, eles tiraram o como a ti mesmo da lei. Então eles amavam o próximo, mas não como a mim mesmo. E aí eles adicionaram alguma coisa também, eles colocaram: odiarás o teu inimigo. Na verdade, eles fizeram uma adaptação na lei. E para ser bem sincero com vocês, eu penso que é exatamente o que muitos de nós, muitas vezes, fazemos com a Bíblia. A gente pega a Bíblia, e é o que eu tenho visto até nos dias de hoje, muitas pessoas fazendo isso. Elas pegam as partes que agradam. Isso aqui é conveniente, isso aqui me agrada, isso aqui é bom para mim. A promessa de bênção é boa para mim. Mas quando vai falar sobre julgamento, quando vai falar sobre coisas que, olha, você vai pagar pelo que você faz, olha, aí a gente não acredita nestas coisas. Aí não, aí não é para mim. Essa parte da Bíblia não é bacana. A outra parte só é legal. Muitas vezes eu vejo que nós fazemos a mesma coisa que os religiosos, que os escribas, eles faziam. Eles pegavam a lei e, na verdade, eles tiravam aquilo que não agradavam a eles, eles acrescentavam algumas coisas, eles deixavam parte daquilo que eles transmitiam era verdadeiro, olha, sobre o amor, e soava bonito, porque, olha, amarás o teu próximo. Aí todo mundo falava: olha, isso é da lei mesmo, Deus deu a lei a Moisés, os mandamentos, e foi isso que Deus falou: amarás o teu próximo, olha, está certinho isso aí. Mas aí eles tiravam uma coisinha, um detalhezinho, acrescentaram outra coisinha, e para tentar de alguma forma, para que ficasse mais fácil para eles. E muitas vezes eu vejo que é exatamente isso que nós fazemos nas nossas vidas. A gente quer pegar a Bíblia e a gente quer, na verdade, fazer que a Bíblia seja conveniente para nós. A gente quer pegar as áreas da Bíblia que nos atrai, que é confortável para nós, e a gente quer usar estas partes, mas aquilo que nos confronta, aquilo que nos tira da área de conforto, aquilo que mexe conosco, aquilo que vai mexer no nosso caráter, aquilo que vai mexer com o jeito que nós somos, né? Eu sou nervoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando a Bíblia vai nos confrontar em tantas áreas das nossas vidas, muitas vezes a gente simplesmente finge que aquele versículo não existe. A gente não gosta muito de ler. Se a gente coloca numa mensagem para assistir e começa a falar sobre aquilo, a gente muda de mensagem, porque essa mensagem não é uma mensagem de amor, porque essa mensagem não é uma mensagem de Deus, essa mensagem não é uma mensagem de graça, e Deus é um Deus de graça. Sim, Deus é um Deus de graça, mas como eu tenho ensinado às terças-feiras aqui, se você for estudar sobre os atributos de Deus, quem Deus é, você vai ver sobre a ira de Deus, você vai estudar sobre a justiça de Deus, você vai estudar sobre a misericórdia de Deus, você vai estudar sobre a graça de Deus, você vai estudar sobre a bondade, sobre o amor de Deus, e tudo isso, na verdade, se completa. Não tem como nós termos um Deus que ele é bondoso, mas ele não é justo, porque ele é bom, ele é justo, porque ele é justo, ele é bom. Não tem como alguém ser bom se ele não é justo. Como é que poderia alguém ser bom se não é justo? Como é que poderia um policial, você dizer para ele assim: olha, esse policial, ele é uma pessoa muito boa, aí ele vê alguém cometendo um crime, matando uma pessoa, e ele não faz nada a respeito daquilo? Talvez o meu pensamento, o seu pensamento a respeito daquele policial iria mudar. Puxa, esse cara não é tão bom assim, ele viu algo terrível, ele não fez nada a respeito. Assim é o nosso Deus também. Pelo fato de ele ser bom, ele é justo. Porque ele é bom, ele é justo. Ele não pode deixar que o pecado aconteça da maneira que a gente queira, que a gente deseje. Então a gente vai ver nos atributos de Deus que, na verdade,
tudo se completa, todos os lados de Deus, a ira, a bondade, o amor de Deus se completam. Mas muitas vezes nós não gostamos de falar nestes assuntos. Voltamos. Faixa bônus, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje falando sobre, continuando a série contra a cultura cristã. Hoje estamos falando da pregação sobre amar os inimigos. Né? E só falar que hoje o Samuel está mais calmo, graças a Deus. Semana passada, você que nos acompanhou, viu aí que ele estava... Né? Depende do ponto de vista, pastor. Depende do ponto de vista. Essa série está trabalhando. Tá mexendo com todos nós, essa série. Tem que mexer com você também. Estamos sendo curados. a nossa participante aí da semana passada, que escreveu no chat, obrigado pelo seu incentivo. A minha pessoa, né, falou para eu ser mais calmo, para eu, né, pensar. A gente tenta. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco. Sendo Canta, Sara, canta. Perfeito eu não sou, estou declamando. Está declamando, Eu sou grata. Poetisa, sabe? Mais um. E nesse corte, a gente traz Jesus confrontando algo que era muito claro, né? Porque até então Jesus agora ele estava confrontando coisas que era assim, ele pegava a lei e trazia para a questão da nova aliança ali, mas agora era muito carudo isso, né? Porque os caras, eles tiraram uma parte, né? Eles deram um Ctrl+X ali, tiraram a parte o que eles queriam. Sim. Né? Eu acho que às vezes para as pessoas assim, a Bíblia é eterno Spotify, né? Você vai só pulando a música, só essa música eu não gosto, é igual o versículo, você vai pulando, você não gosta, texto você não vai gostar. E aí essa parte aqui é para minha sogra, essa parte aqui é para o meu amigo, pior, nada é para mim. Cara, essa para mim, olha, me perdoa aqui, se você está escutando, mas para mim isso é o fim, você achar que sempre a pregação é para o outro, não é para você, né? A gente é bom de fazer isso, A gente é bom de fazer isso, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E os fariseus, eles simplesmente falaram, eles leram lá o texto, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Não, como a ti mesmo eu não gosto, então eu tiro. E aí ele foi... para eles, a lei era amar o seu próximo e odiar os seus inimigos. Que bênção, né? Então, agora... O pastor Gui, ele entra numa questão muito legal, que é a questão as variantes, as variações desse amar. E eu achei muito legal quando eu estava reouvindo a pregação, porque ele fala sobre, ele cita coisas que às vezes o amar pra gente, a gente pensa assim, é porque alguém me ofendeu, ou porque eu preciso amar tal pessoa, né? Mesmo se ela não é tão próxima a mim, mesmo se ela não é tão chegada a mim. Mas aqui ele fala uma questão muito interessante, que é a questão até da inveja, por exemplo. A questão de você amar a pessoa e se alegrar com as conquistas dela. Sim. Né? Então, e para aquele tempo, eu acho que os fariseus, eles tiraram essa parte porque eles eram homens que se achavam intocáveis, que as pessoas não podiam ser iguais a eles, né? Exatamente. Superiores, né? Se a gente for para o texto e se apaixonar por esse texto que está escrito ali, a parte anterior desses versículos, acho que a gente está em versículo 43 a 48, e depois nós vamos entrar no capítulo 6. Jesus está ressignificando com a sua vinda, ele sendo o cumprimento da promessa. Ele está ressignificando uma série de coisas que as pessoas falavam e pensavam e viviam apoiadas em. Então, a questão de divórcio, de ira, de justiça, de adultério e outras coisas que ele tratou dentro desse texto, que é um texto corrido. A gente só tem capítulo e versículo para a gente se localizar. É bom falar isso, não parece que Jesus está abrindo e fechando gavetinhas. Na verdade, ele está num texto corrido. Que isso daí conversa tanto com a questão da situação sócio-histórica, política ali do judeu no primeiro século, que ele vinha de uma questão social muito importante, que é a questão de você viver debaixo de dominação, e de mesmo dentro daqueles que deveriam te proteger, e eram os líderes da nação de Israel, embora a nação não existisse independente, era uma nação subjugada ao Império Romano, eles tinham ainda, os líderes deles colaboravam com os inimigos.
eles estavam totalmente indignados e viviam num momento de intensa opressão. Jesus estava se revelando como Messias e ele estava falando sobre assuntos que vinham lá desde o Código de Hammurabi, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e mostrando que os problemas que a gente enfrenta não são problemas só nossos, esses problemas não estavam só na lei de Moisés, esses problemas são problemas sociais de qualquer povo, em qualquer lugar, você tem as mesmas questões, e Jesus falando, vamos falar sobre isso, porque a partir de agora vocês vão viver uma nova vida. Vocês vão viver uma nova aliança. Então, Jesus ali está ressignificando. Quando a gente mergulha no texto, olha para aquele texto com paixão, você vê ali que no versículo 43 ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Amai ao seu próximo e odiai o seu inimigo. Nós temos aí artigo definido, o seu próximo e o seu inimigo. Quando a gente fala, ele não falou assim, amai os próximos, aqueles que estão perto de você, amai a humanidade e amai e odiai inimigos. O fato dele ter definido significava que ele sabia de quem ele estava falando e a audiência também sabia sobre quem ele estava falando. Uma coisa é eu falar assim, aqui passa meninos. Outra coisa é eu falar, o menino passou aqui, vocês sabem de quem eu estou falando. Mesmo que a gente não esteja falando abertamente sobre isso, nós estamos nos dirigindo a alguém. A conversa ali era bem pessoal, o que Jesus estava falando. E depois tem uma coisa que você gosta muito, que é a questão da analogia. Dentro do texto ali, Jesus mostra que aquilo foi uma coisa que veio da tradição oral. Esse negócio de odiar o seu inimigo não está na lei. Né? Não, nunca. Pelo contrário. A Bíblia nunca orientou a odiar ninguém, mesmo nos momentos de justiça, sempre foi muito sofrido. Pensa que o povo da terra prometida, o povo de Canaã, perdeu a terra pela sua iniquidade e o povo de Israel herdou a terra mesmo tendo cometido iniquidade. Então, apesar da iniquidade, o povo de Israel herdou a terra, recebeu a terra como promessa. Isso é uma questão tão grande, tão intensa que a gente tem que falar. Então, quando fala de injustiça, de opressão, de outras coisas, é uma coisa muito intensa para o povo judeu. E essa lei, essa tradição oral, que é uma interpretação em cima da lei, uma interpretação contextualizada, ela vinha algumas centenas de anos ali, pelo menos 3 séculos. O povo judeu estava acostumado com essas outras interpretações que eram mais contextualizadas. Se você for pensar sobre nós, hoje, se nós acessarmos a internet, a gente encontra pessoas que concordam com o nosso ponto de vista. Sim. N interpretações, né? Diferentes. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante, ele traz essa analogia, que é o sol e a chuva disponíveis para todos, assim é o amor de Deus. Disponíveis para todos. A graça comum, né? Aí ele vai começar a falar sobre esses assuntos e ele termina em justiça social, que está no capítulo 6. Então ele ressignifica as relações humanas e termina naquilo que a gente acredita que é a justiça social. É um texto duro de ler. Não é tão simples quanto a gente imagina. Eu acho que talvez um dos textos, esse, é mais do que vingança e justiça. Muito, porque quando você fala sobre o próximo, quer dizer que Jesus ali, ele estava, como se ele estivesse dizendo, você sabe de quem eu estou falando, você sabe do seu próximo, você sabe da pessoa que você precisa amar. É isso? Exatamente isso. Falar, o assunto é interno aqui. Sabe aquele que você odeia e você acha tão justo por odiar? Sim. Aquele que você tem por seu inimigo? Você tem por seu inimigo. E esse é o inimigo, é o opressor. Sim. E é interessante, um jogo de palavras, você falar sobre próximo, o próximo que na verdade não é um próximo, porque quando ele fala sobre, quando o Gui fala sobre isso, assim, é fácil, a Bíblia fala, né, é fácil você amar uma pessoa que te ama. Sim. Então assim... Você tem afinidade, você gosta. E normalmente você quer ter perto de você pessoas que te amam, embora você não saiba se existe alguém... Sim. Que te engana, fala que te ama, mas não ama. No mínimo alguém parecido com você, alguém, exatamente. Né, que você se identifica, né? Existe algum jogo de interpretação, de tradução para esse próximo? Porque na minha cabeça ficou muito próximo assim, é um próximo que não é próximo. Um próximo né? Ele se remete à lei,
Desde a lei, a questão de amar o próximo nunca foi amar a sua etnia, o seu povo, a sua família, o seu amigo. Sempre foi o povo de Deus ser a vitrine para todos os povos. O povo de Deus tinha uma função: revelar Cristo para todos os povos. A salvação, desde o início, ela nunca foi exclusiva para o povo judeu. Ela sempre foi para todos os povos. Então, nesse momento, quando fala próximo, é o sentido ampliado de humanidade. Que aí pega pesado para muita gente, porque, mas né, hoje nós temos até assuntos, a gente vai falar sobre arminianismo, calvinismo, não sei o que, o negócio vai longe. E ali, Deus Pai mostra que a intenção dele, a vontade dele, era que todos fossem seus filhos, isso é, passasse uma transformação verdadeira, espiritual, não comportamental, mas algo que mudasse a natureza depois do pecado. E esse é o trabalho de Deus, esse é o plano de salvação, e o nosso papel é cooperar com isso. Então, quando fala assim, ame o seu próximo, é desejar que ele receba a salvação, porque a salvação é para o gênero humano, é para a humanidade. E aí a gente entra em outra discussão, mas aqui nós podemos falar isso porque é o ponto de vista da nossa igreja, que todos o recebam, que todos tenham a oportunidade de recebê-lo. Então, o Pai quer fazer da humanidade seus filhos, não só sua criação, e o nosso papel, que era o papel dos judeus também, e Jesus estava falando muito sério sobre aquilo, falar, vocês existem no mundo para que outras pessoas possam conhecer o Pai, cooperem com isso. Para eles era meio assustador isso aí, né? Porque certeza. eles eram ensinados por toda a vida, o povo judeu, de que a salvação era exclusiva para eles. Né? Por Abraão, né? por serem o povo escolhido desde lá do Velho Testamento. Então, receber do nada uma ideia nova de que não é só entre vocês essa questão do próximo, né, que isso é para os de fora também, foi algo ali muito conflitante, né, para os fariseus principalmente, né, os líderes religiosos, né? Imagina eles ouvirem algo, Jesus dando a entender que é para todo mundo, é sobre todo mundo, inclusive quem você acha que é inimigo. E essa ruptura ela veio bastante com Paulo, né? Quando Paulo se levanta para ser É o ministério de Paulo. E agora, Silas, como pastor da igreja, né? Eu estava lendo ontem, inclusive, coincidência, estou ainda no livro de Paulo, do reverendo Hernandes, e tem um ponto que ele fala sobre Paulo. Ele era um homem que ele vivia a igreja. Então, assim, e aí ele cita algumas coisas sobre líderes, alguns erros de líderes. E um dos erros ele fala que é a questão de muitas vezes a dificuldade, na verdade, de você amar as ovelhas que te amam e as ovelhas que também não te amam e que são muitas vezes contrárias até à sua liderança, esse tipo de coisa. Dentro da igreja, com o pastor, isso é um desafio muito grande, né? Com certeza. Na verdade, com certeza, né? Na igreja a gente tem todo tipo de gente, né? Passando por todo tipo de fase na vida, né? E por algum motivo estão ligadas à nossa igreja, né? Isso em qualquer igreja, né? Não só a nossa. Então, nós aqui todos somos líderes de equipe, líderes de ministério, liderança da igreja. Para um pastor, para um líder, é fundamental a gente ter esse coração que acolhe todo mundo, que é igualitário, assim, no sentido de amar a todos sem esperar em troca, nada, sem discriminar ninguém, nenhum tipo de gente, né? Esse é o nosso papel, é o que Deus nos chama para fazer, né? E muitas vezes esse é o trabalho, né? De um pastor, de um líder. Você está ali, você ora pelas pessoas, você oferece ajuda, você dá uma palavra, você aconselha. Acho que todos nós aqui já passamos por isso. E para muitas pessoas, a igreja é uma família que você pertence e está ali junto para a vida inteira. Uma caminhada para sempre. Para muitas pessoas é assim. Mas para algumas pessoas, a igreja é um lugar que elas recebem algo, né? E talvez tem pessoas que, em algum momento da vida, acham que já receberam o que queriam receber ali da igreja, né? E não se sentem mais amparadas no que elas esperavam ser,
ou talvez elas esperam receber algo que na visão delas aquela igreja não entrega mais, né? Ou talvez entende que não vai entregar e aí se desligam da igreja, mudam de igreja, né? Às vezes essas mudanças acontecem por coisas externas, por, né, mudança de endereço, ficou mais longe da minha casa, mudei de cidade, enfim. Mas para um pastor é sempre difícil abrir mão de pessoas, né? Eu sinto sempre, eu sei que para o guia, eu sei que para a maioria de nós é assim, né? É muito difícil, né? Deixar de caminhar com pessoas, né? A gente faz o máximo possível para que a gente sempre caminhe por toda a vida, né? Com as pessoas, né? Mas é normal, né? É um ciclo da vida, as pessoas às vezes procuram outra igreja, às vezes vão para outro lugar, mas eu vejo que esse é o nosso papel, né? E agora, o difícil talvez até, voltando aqui na pregação, talvez o difícil até para Jesus ali e para um pastor numa igreja, para um líder que ensina, talvez o mais difícil seja a pessoa estar na igreja, ela escolheu estar na igreja, mas infelizmente ela absorve parte do que é ensinado e parte ela joga fora. Foi o que aconteceu aí, né? Eles escolheram por conta própria adaptar o ensino da lei, né? Para aquilo que eles preferiram. O Gui até levantou ali algumas situações, talvez por ser mais confortável, menos confrontador. Eu vou escolher para quem eu vou entregar esse amor que Jesus me pede. E aí, talvez o triste para um líder, um pastor, né, é você olhar para pessoas, talvez que você consegue perceber que estão ouvindo, todos estão ouvindo o mesmo ensino e alguns a vida é abençoada e outros não, né? Alguns a vida vivem tudo que Deus tem para eles, né? Vivem os sonhos, os projetos de Deus, e outros parece que a vida não anda, parece que está empacado. Aí se você for lá olhar, conversar e abrir, jogar numa conversa na mesa o que está acontecendo, né? Às vezes você vai perceber que tem pessoas que selecionam ensinamentos, né? Por isso talvez não vivem a plenitude do que Deus tem para elas, né? Essa edição que foi feita da lei, ame ao seu próximo e odeie seu inimigo, olhando por um lado humano, era a lei dos sonhos, né? Porque assim, cara, se eu pudesse amar quem eu quero e ainda com a liberdade de odiar, né? Assim, cara, para aquele, até acho que para o povo, isso era maravilhoso, né? Assim, maravilhoso num ponto de vista, não é que confortável, porque sim, a gente tem essa tendência, o amor de Deus, você amar a pessoa, não sejamos hipócritas, isso não é fácil. Não é fácil, tipo, uma pessoa te faz algo e você continuar amando essa pessoa. Não é fácil, né? É um desafio. Então, assim, por isso que o Sermão do Monte é desafiador para tirar as pessoas da zona de conforto delas. Vem para resgatar essa essência. Imagina tudo isso que a gente sente, toda essa indignação que a gente sente, que Jesus está falando nesse capítulo a respeito de quando nós somos ofendidos, quando nós fomos desprezados, humilhados, lesados. Quer dizer, todo tipo de coisa que pode acontecer, e ele nos ensina a encerrar esses ciclos. A gente falou isso semana passada. Ele nos ensinou que a partir de agora vocês precisam entender que quem encerra esses ciclos são vocês. Mas existe uma interpretação da lei que, quando vem esse sentimento de injustiça, de indignação, ela te valida. Por quê? Amai o seu próximo, que é aquele que está perto, que é do seu mesmo povo, que é considerado tão justo quanto você, separado, eleito. Ó, que bonito. Por isso que depois nós temos o versículo, somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, com uma finalidade, né? Nós vamos revelar, nós temos que fazer isso. Nós não fomos separados, a igreja não está aqui para ser a vitrine, para revelar Cristo só para nós. Né? Senão a gente viveria dentro de mosteiro, se reúne lá dentro do mosteiro e fica todo lá. E esse versículo da raça eleita, né, ele se aplica para todo aquele que é nascido em Jesus, né? Sim. Independente do povo, independente da etnia, do país onde vive, da condição social, né? Tudo isso aí é igual, não significa nada, né? O que nos faz sermos eleitos
nação santa é a salvação em Então, a Jesus. trajetória que houve a partir de Abraão até que Cristo foi revelado precisava ser encerrada assim e pontuar muito bem, porque terminaria ali. Né? Nós acreditamos, existem várias vertentes, né? É bom falar isso. Tem pessoas que acreditam que Israel e a igreja caminham juntas, tem gente que acredita que Israel e a igreja são uma coisa só, tem coisas que acreditam que chega uma hora que existem promessas para Israel, promessas para a igreja, que a gente não pode nem ser chamado de povo de Deus seria Israel, mas dentro daquilo que é pregado aqui na nossa base de fé, nós acreditamos que a igreja é o lugar pelo qual Cristo revela a sua salvação para todos os povos. Por isso que a igreja precisa ir para todos os povos. O que a gente não pode voltar, né? A gente não pode voltar é aquela questão que a gente se apega muito. Entra ali na igreja, no início você está meio receoso, não conhece ninguém, 15 dias de igreja, você já arranjou sua bolha. Então tá lá, o fariseu, o saduceu, o essênio, o zelote. A gente continua fazendo a mesma coisa e isso é um sinal que a gente não entendeu, que o Senhor ressignificou tudo aquilo para o tempo da revelação dele. Fala agora, vocês não perceberam, mas o reino de Deus está entre vós. Ó, sou eu, Jesus estava falando. Vocês estão esperando um reino futuro? O rei está aqui, gente. Vocês estão esperando um lugar? Não é um lugar, é uma pessoa. É Cristo se revelou. Então Cristo revela o reino. Mas a gente ainda continua formando pequenas bolhas. Clubista, né? Dentro da igreja nós formamos nossas pequenas bolhas e de igreja para igreja nós também nos consideramos bolhas, não corpo. E aí a gente começa a cometer uma série de erros que a gente se machuca e machuca as pessoas com tanta injustiça quanto aquela que Jesus estava falando. Jesus não estava interessado em partido político dentro dos judeus. Ele estava se revelando. E o povo ainda estava naquele pensamento antigo de mas quem é maior aqui? Quem está certo? Quem manda? Sabe uma coisa que eu também estava pensando, né, ouvindo a pregação? É que o quanto a gente precisa da Bíblia, né? Porque Sim. é ali que está na íntegra tudo que Jesus, tudo que Deus nos ensinou, né? Se ficar muito nesse telefone sem fio, né, ouviste o que foi dito, a tendência de desconstruir e deixar o que é o fiel e o original é enorme, né? Então se a gente guarda a Bíblia e só escuta intérpretes da Bíblia, né, isso serve para nós nos dias de hoje, né? Ouvir a pregação do pastor é maravilhoso, é importante, né? Ouvir outros pastores pode agregar na sua fé, mas nada substitui a leitura diária da Bíblia, né? Nada substitui, porque a partir do momento que você conhece o verdadeiro, aquilo que talvez até soe legal, que você escutar em algum dia por aí, pode até ser uma boa ideia, mas vai acender uma luzinha amarela em você pensando, puxa, mas não é exatamente aquilo que eu li, né? Então acho que isso é importante, que talvez aquele povo, né, talvez deixou o original da lei pelo intérprete da lei, né? Até é que a gente terceiriza muitas coisas. Sim. Né? A gente terceiriza a questão até da leitura. A gente prefere que o pastor leia a leitura dele é o pastor lendo aqui. Então ele já fez a leitura dele da semana, ele já repôs. Tá pago, né? E o povo naquela época era a mesma coisa, né, Sara? Eles se reuniam e era uma pessoa que lia. Era ritual, o ritual estava feito, tá pago. Então, e aí você pega, depois de séculos, é a mesma coisa que aconteceu nas indulgências, Exatamente. da Reforma Protestante. Sempre terceiriza. Pensa que se Jesus, de forma prática, se Jesus hoje estivesse entre nós, como ele conversaria conosco? Eu acho que ele conversaria... E qual tipo de linguagem? Ele usaria o vós, o tu? Acho que ele usaria o que a gente usa. Ou ele falaria como a gente está falando aqui agora? Seria uma conversa? Sim, eu acho que ele saberia conversar com cada público ali. Isso. Sim. Acho que assim, ele conseguiria andar em todos os públicos. Sim. Conversar. Com certeza seria algo que a gente entende. Então, por que quando você compra a sua Bíblia, você escolhe a Bíblia com a versão mais afastada da tua realidade, com uma linguagem que você não entende,
com palavras que você nunca viu na sua vida. Por exemplo, nós temos versões antigas em língua portuguesa que diz assim: eles criaram enxúrdias nas ilhargas. Boa, entendeu? boa. Pegou? Copiou? Fica a dica aí. Ó. Eles criaram Orar em línguas. enxúrdias nas ilhargas. Você não entendeu? Ninguém entendeu. Mas a Bíblia que você gosta de falar que você está lendo é essa daí, porque ela parece algo erudito, que nos dá uma sensação de, nossa, nós somos elevados. Por que nós não lemos Bíblia numa linguagem que a gente entende? Por que a gente escolhe a Bíblia que nos afasta e não que nos aproxima? Isso mostra muito o que a gente pensa a respeito da palavra de Deus. Aprender, a gente aprende sozinho. Quando a gente vem no culto, a gente entende. É uma celebração. O papel do pastor é o papel de profeta. Naquele momento, ele está te dando a aplicação da palavra. Experimenta assistir um culto cheio e não vazio. Se você nunca tentou fazer isso, fala assim: eu me dirijo essa semana, que eu quero me encher a semana inteira, para quando o pastor estiver pregando... Gente, né? Estar cheio. Eu quero ser cheio da palavra de Deus. Quero estar me enchendo, me abastecendo, me alimentando da palavra. Que quando o pastor começar a falar, eu entenda tudo aquilo que eu estudei essa semana. Faz esse propósito com Deus durante a semana. Fala: Senhor, eu quero ir na igreja cheio de palavra e não chegar lá toda semana vazio. Vira aula de piano. Você vai lá no professor, aprende lá, não sei o que, não pratica a semana inteira. Quando chega na próxima semana, está na aula 1. E isso vai acontecer para o resto da vida. A gente não está colocando uma utopia, porque na verdade a palavra de Deus é dia a dia, você consome ela, não é ler 55 capítulos, é que se a gente ler um versículo e praticar ele durante o dia inteiro, imagina o que vai ser o nosso dia. Aí nós chegamos aqui já com palavra, porque nós somos cristãos, né, gente? Nós não somos consumidores de mensagens. Nós estamos em relacionamento. É tão maravilhoso quando você leu aquele texto que o pastor pregou durante a sua semana. De repente você chegou ali, o pastor pregou, é até Deus confirmando no seu coração algum ensino, alguma coisa. E aí você vê ali uma revelação que você sozinho em casa não teve, e aquilo agrega tanto a nossa fé. Né? É tão maravilhoso. A gente não é crente longe da igreja também, né? Não é só ler a Bíblia em casa, sem igreja. Não, preciso estar na igreja. Sim. Mas a combinação dos dois é algo que vai provocar em nós, que a gente vai ver depois aí, né? O Gui falando no segundo corte aí de maturidade, né? A gente precisa disso. Né? Vamos para o próximo corte, daqui a pouquinho a gente volta. Então Jesus, na verdade, ele vai dizer: olha, vocês precisam ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus, na verdade, não estava dizendo para mim, para você: olha, vocês em nenhum momento da vida de vocês não podem errar, vocês não podem falhar, vocês não podem ter nenhuma falha na vida de vocês, porque Jesus sabia que isso seria impossível para mim e para você. O ser humano, a gente falha, a gente erra, a gente cai, mas Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser maduros, vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver. E na verdade, quando a gente fala de amor, esse tipo de amor, na verdade, é para gente madura. Esse tipo de amor não é para criança, porque criança, espiritualmente falando, criança, o que ela vai fazer? Uma criança espiritual, ela quer retribuir da mesma forma que foi feito com ela. Ah, Gui, mas me ofenderam. A gente vê gente dentro da igreja com tanto tempo de igreja, mas criança ainda espiritualmente falando, ela retribui da mesma forma. Ah, mas falou grosso comigo, ela fala grossa com a pessoa também. Ah, brigaram comigo, eu brigo com a pessoa também. Fizeram mal para mim, eu faço também. Crianças. E aí o que Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser perfeitos, no sentido que vocês precisam crescer, vocês precisam se tornar maduros, vocês precisam amadurecer, vocês precisam se tornar adultos, maduros como o Pai é. Para um amor como este, não tem como nós amarmos desta forma se nós não amadurecermos, se nós não crescermos na palavra de Deus, se nós não nos enchermos da palavra de Deus. E Jesus, na verdade, aqui está chamando aquelas pessoas a crescerem, dizendo: olha, vocês não podem ficar no mesmo nível que vocês estão para sempre, vocês não podem agir da mesma maneira que vocês agem para sempre. Muitas vezes, querido, querida, o que acontece é que na igreja a gente vê justamente isso, como os fariseus, como os publicanos, pessoas que conhecem
pessoas que sabem recitar versículos, pessoas que conhecem muito bem da Bíblia, mas são crianças espiritualmente falando. Basta uma oportunidade para brigar, basta uma oportunidade para arrumar uma desculpa e tentar encaixar a palavra de Deus nas suas falhas, nos seus pecados, nos seus erros. Mas Jesus está nos chamando para um outro nível. Ele vai dizer: olha, se vocês passarem de nível, se vocês se tornarem cristãos maduros, adultos no Evangelho, as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão conseguir ver Deus através da vida de vocês. E na verdade, queridos, na verdade, tudo isso que nós estamos falando aqui, todas as leis, todos os profetas, tudo que o Antigo Testamento falou e pregou, se resumem em duas coisas, se resumem no amor. Tanto que Jesus vai falar isso um pouco mais à frente em Mateus 22, 34 a 40, que diz assim: entretanto, olha só, de novo, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então olha só, Jesus está ensinando aquelas pessoas, dizendo: se vocês querem cumprir as leis, porque tudo que eles tinham na vida deles, os religiosos, escribas, fariseus, eles pensavam: eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir os profetas, aquilo que profetizaram, aquilo que falaram, eu tenho as leis e se eu obedecer. E Jesus está dizendo: olha, mas o amor prevalece. Se vocês amarem a Deus, se vocês amarem o próximo de vocês como vocês amam a si mesmos, se vocês tiverem esse tipo de amor, todas as leis, todos os profetas, na verdade, estão debaixo do amor. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão cumprir todas as leis, vocês vão cumprir todos os profetas. Por que é que Jesus estava falando aquilo? Porque é claro, queridos, se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou matar ninguém. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou adulterar. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou ser mentiroso. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou ser injusto. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou querer fazer mal ao meu próximo. Então Jesus sabia que, na verdade, os dois mandamentos principais eram o amor. Antes de qualquer coisa, amar a Deus. Acima de tudo e de todos e de qualquer coisa, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a palavra de Deus. E aí, porque eu amo a Deus, esse amor invade o meu coração e a minha vida, aí então eu consigo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu fizer isso, o problema está resolvido. Muitas vezes a gente fica na teoria demais. A Bíblia diz isso. Querido, ame. O amor me leva a servir. O amor me leva a fazer o bem ao meu próximo. O amor me leva a estender a minha mão. O amor não me deixa não fazer, não ajudar alguém. Como aquele samaritano, ele não concordava, ele não cria na mesma coisa, mas o amor foi maior do que a rincha. O amor venceu, o amor passou por cima do desentendimento, o amor passou por cima da religião naquele momento. Muitas vezes a religião está acima do amor, mas o amor vence. O amor, quando eu e você nós amarmos com o mesmo amor que Deus nos amou, aí o mundo vai poder ver que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Voltamos, segundo corte. Estamos falando sobre mais uma pregação da série Contra a Cultura Cristã. Se você conectou agora, né, toda quinta-feira, 8 horas, estamos aqui discutindo pregações, né, falando um pouquinho mais, pregações do Pastor Gui. Estamos na série Contra a Cultura Cristã. Hoje estamos falando de um tema bem difícil e polêmico, que é sobre amar ou não os nossos inimigos. Devemos amar somente aqueles que estão perto da gente, ou também amar aqueles que muitas vezes nos odeiam, né? E esse segundo corte, o Pastor Gui, ele fala muito sobre maturidade, né, que é a chave de tudo isso. Sermos maduros. Quando nós somos maduros, nós entendemos esse amor de Deus por nós, né? E ele fala assim: nós
ou temos a cruz como nossa referência de amor, e a gente consegue entender e, através do Espírito Santo, amar todas as pessoas. Sim. Né? E é interessante, Sara, falar que essa explicação é muito boa e muito importante sobre a perfeição. Uhum. Né? Mas a gente não é perfeito. Sim, né? Perfeito que não erra, né? Isso, como é que é? Então, assim, a gente alcança a perfeição, sendo que, na verdade, a gente não vai alcançar a perfeição. Mas, na verdade, a perfeição aí, o termo é maturidade, né? Seria o filho huios, né, que a Bíblia fala? Seria esse termo, talvez, que Jesus quis? Quando fala de completude, e o próprio Deus se revela em Acho que ele três cita, pessoas, né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, se mostram completos, por isso são perfeitos. Nós não temos outra possibilidade de perfeição a não ser em Deus através de Cristo, nosso mediador, que é Cristo, o único na nova aliança, e o Espírito Santo que está trabalhando em nós até que seja ali o homem perfeito. Esse homem perfeito não é você fazer tudo certinho, pensar tudo certinho, nunca errar, não é isso. É você estar dentro desse trabalho, profundo trabalho de santificação, que o Espírito Santo faz em você, isso te torna completo. A palavra perfeito aí nos dá ou a sensação de eu me torno uma pessoa orgulhosa, que é um problema muito sério quando você se identifica com esse perfeito de eu sou melhor que os outros, ou quando você desiste. São dois polos, né? Você fala, se é para ser perfeito, eu não dou conta, eu vou desistir. E acontece muito, gente. Então, entenda completo. Nós precisamos de tudo aquilo que Jesus está falando para que nós sejamos completos. Inclusive igreja, viver em corpo. Esse negócio de ser independente nos torna ainda mais afastados dessa questão que precisamos ser completos. Plenitude, né? Plenitude de Deus. Eu acho que eu tento carregar isso para a minha vida na questão da plenitude, porque isso é muito forte. Você pensar em que nós somos plenos, né? Uhum. Eu acho que mas essa maturidade é algo que a gente também precisa entender que não existe um ponto final para essa maturidade. Assim, enquanto estamos aqui na Terra, seremos maduros 100%. Nunca. A gente vai estar nessa caminhada. A gente vai estar nessa caminhada. Ou seja, querido, você está sendo salvo, você está sendo santificado até quando Jesus voltar. Né? Esse processo aí de santificação progressiva, né? Exatamente. Que é o que a gente fala, né? Que é depois que já aceitamos a Jesus e antes de irmos de fato para o céu, esse meio do caminho, chamado vida. Depois do primeiro encontro com Jesus, ali nós somos santificados, fomos perdoados dos nossos pecados e continuamos em santificação progressiva, né? Que a gente vai a cada dia sendo aperfeiçoado e amadurecido pelas experiências com Deus, por aquilo que aprendemos e praticamos, pelas nossas renúncias, pelas nossas experiências que Deus vai forjando em nós um caráter mais maduro, né? Eu acho que assim, também é como na vida, né? Você pega uma pessoa mais velha, o Samuel, por exemplo, tô brincando. Eu sou velho, né? Pega uma pessoa mais velha, estamos aqui na faixa dos 40 aqui, né? 47, para falar. 40 aqui, pronto. E você não pensa mais como pensava com 20 anos, né? Tem coisa que você olha e fala assim, quer saber? Vou relevar isso aí. Dá uma preguiça, né? Ah, que preguiça, é verdade. Preguiça de discutir, preguiça de me indispor, às vezes. Eu acho que esse processo de maturidade é o que Deus espera de nós no nível espiritual também, né? É a gente olhar para uma situação e pensar, poxa, é o diabo de novo isso aí, ó. Já conheço. Sei que é o diabo querendo roubar minha paz. Quer saber? Não vou dar ouvido para isso, não vai acabar com o meu dia. Aprendi já como que o diabo vem. Ele vem aí, plantando um negocinho, me trazendo uma notícia, fazendo uma situação, tirar minha alegria, tirar minha paz. Já sei como funciona. Não vou dar o braço a torcer nisso. Maturidade, né? Acho que tantos outros exemplos, né? Acho que você olhar para uma pessoa que você não gosta, uma situação que não te agrada, uma situação desconfortável, que seria lá o inimigo, que seria um inimigo, né? Não só o diabo, mas uma pessoa, uma situação, um lugar desconfortável, você olhar e pensar, fazer o seguinte, olha, isso não vai me atingir, isso não vai me paralisar. Eu acho que eu gosto de pensar dessa forma, porque eu gosto disso para a minha vida. O incômodo e o embate de quando você faz alguma coisa que não é certa
e aquilo fica martelando na tua cabeça e o teu coração fica pesado, você fica pesado. Cara, eu simplesmente prefiro 10.000 vezes ter esse embate, porque eu entendo que é o Espírito Santo falando no meu coração. O grande problema é quando aquilo lá, você não tem mais esse embate. Então é maluco você pensar isso, né? Sentir feliz pelo embate, pela exposição. Pelo conflito ali. Porque o Espírito Santo ele faz isso. Sim. Ele expõe, fala, querido, tipo, sério que você vai julgar a pessoa? Sério que você falou esse negócio precipitado aí? Vamos falar sobre você e tudo mais. Eu acho que para o embate, e a Bíblia faz isso. A Bíblia ela traz esse embate. A Bíblia é feita para te revirar. Quem vai te consolar é o Espírito Santo. A gente tem que entender os papéis, né? Espere consolo do Espírito Santo. Mas não é esse confronto que as pessoas pensam de hoje eu ouvi a pregação e nossa, foi um tapa na cara, foi voadora. Não é isso, não é isso. A palavra de Deus não tem essa função. Mas ela tem uma coisa pessoal com você que te desestrutura, que te tira daquelas certezas. Então, o trabalho continua pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te consola, te organiza, e aí finalmente você aprende. Nesse versículo que vocês estão falando sobre o pai, né? Quando a gente tem um exemplo de sejam perfeitos como o pai é perfeito, não está dizendo como Deus é perfeito, como o eterno é perfeito, como o soberano, como o Senhor dos exércitos é perfeito, está falando como o pai. Essa pessoalidade, ela é muito legal. Eu tenho filhos, né? Eu falo, nós temos filhos. Eu tenho filhos. Teremos. E vocês terão. E no passar por esse processo, nós não somos decepcionados com os nossos filhos. Não somos, gente. Assim como Deus não é decepcionado com os seus filhos. Nossos filhos eram muito novinhos quando o Gustavo ganhou uma mesa de desenho, uma mesa de engenheiro para fazer as coisas dele. Ele era muito novinho. Eu acho que o Gu tinha 11 anos. Quando o Gui ganhou um instrumento lá que ele gostava, ele era muito novinho. Muito novinho. O Gu também, muito novinho. Só que você que é pai, você não olha para o seu filho assim. É uma criança que talvez um dia se torne um músico. Talvez é uma criança que um dia se torne um engenheiro. Você olha para o seu filho é engenheiro. Você olha para o seu filho é músico. Ao longo da vida, o que acontece? Ele vai sendo formado e se torna isso, ele se aperfeiçoa nisso. Mas nós não somos decepcionados em olhar um engenheiro pequenininho, porque ele é um pequeno engenheiro que está construindo com Lego, e você vê a habilidade dele de ser um engenheiro, você não está decepcionado, você está olhando para ele cheio de expectativa, falando, eu tenho um engenheiro em casa. Eu imagino que Deus olha para nós, quando a gente está nesse processo de santificação, mesmo que seja aqui no início, Ele não olha para nós decepcionado. É Pai. Ele olha para você projetando tudo aquilo que você vai viver, que você vai ser, e isso é com Ele, junto com Ele. Muito legal isso. Não é isso? Muito legal. A gente às vezes ensina que Deus está decepcionado com a pessoa está começando a caminhar e hoje tem uma pressão muito grande porque nós temos muito material, muita pregação. Às vezes a gente pega pessoas que são tão queridas e elas estão angustiadas porque tem que aprender tudo no primeiro mês de conversão. Esse não é o caráter de Deus. E não vai aprender tudo. Não é? Então Deus está aproveitando com você o dia a dia como um pai está aproveitando com o filho. Assim como eu vi o Gui lá pequenininho que batucava. Toda a reunião de pais vinha escrito no boletim. Batuca na mesa com os lápis. O que o Guilherme é? Baterista. Baterista, gente. O menino é músico. Deixa ele. Dá vontade de falar para a professora. Olha lá, ó. Você que não entendeu o que ele é. O negócio. Essa imagem que você trouxe agora é emocionante, né? Sim. Assim, é o pai que senta com o filho para brincar com ele. E ver o negócio. É Deus com a gente, né? Deus com a é gente. tão Deus com a superior, gente. tão inalcançável nesse sentido em relação a nós. É como se fôssemos crianças, né? Tentando viver a vida ali. Entrei no êxtase agora. O processo de Deus cheio de expectativa, eu gosto disso. Dá pra fazer um vídeo sobre isso, hein? Cheio de expectativa. Muito, muito bom. Eu estava até essa semana estudando, eu tô Lucas, né? Tirei o fim do ano aí para estudar Lucas. E aí eu tô na João Batista, né? Tava lendo ontem sobre João Batista. É interessante pensar que
veio na minha cabeça assim, falei, cara, mas por que Deus, ele não poderia, quando ele fala na genealogia, desculpa, na genealogia, e aí você tem do nada a genealogia, mas aí Lucas, ele traz a genealogia vista por Maria, embora não cite, né, o nome dela, não tinha esse costume, mas aí o Espírito Santo logo no meu coração falou assim, você está vendo o processo? Porque ele vem de Jesus e ele vai até Adão. Ou seja, você viu o processo da queda? Até onde eu fui para chegar até Jesus? Perfeito. E aí, eu imagino que assim, quando o João Batista ele fala, preparai o caminho. Ou seja, desde Adão, Deus já está preparando esse caminho entre guerras, entre gerações. Ele está preparando esse caminho para chegar numa mulher que nem é citada numa genealogia ali. Porque Mateus ele fala da genealogia segundo José. Né? E aí me veio na cabeça que Deus ele é o construtor da jornada. Né? Sim. Ele é o construtor da jornada. A gente nem faz ideia, né? Se você olhar lá... Não rouba essa ideia que eu acho que vou pregar disso aí. Pode pregar. Venha nas férias. Venha nas férias. Não rouba essa ideia não que eu vou pregar. Não, se a gente imaginar, isso se você olhar uma foto, você não entende nada. É a nossa vida essa. Se você olhar a história de Raabe, você não entende nada. Não. Uma mulher com a vida torta. Você não entende nada. Deus pode fazer alguma coisa aqui? Claro que pode, né? Sim. A nossa vida, os nossos piores erros, os nossos piores dias, tira uma foto. É terrível. Mas daquilo ali, isso está dentro de um projeto de Deus, né? E isso faz parte do que Deus está construindo e vai ser melhor, vai ser transformado, pode vir algo bom, né? É maravilhoso isso, né? E Jesus ele viveu na pele essa questão de ter que amar, né? Porque assim, imagina, cara, deve desesperador você ter que amar 12 cabras. Mano, que deviam ser chato os caras. Romanos, ele nos amou enquanto ainda éramos seus inimigos. Ele ia orar, os caras dormiam. Ai, cara, não, eu não teria a menor paciência. Eles saíam um pouquinho, eles começaram a brigar entre eles pra ver quem que era o maior. Não, então, né? não. Pedro queria cortar a orelha do cara lá, não sabia nem pegar na espada. No The Chosen lá, que essa última temporada, Jesus tá errado. pistola. Parece nós, né? Já não tá mais, Parece ele não tá mais em amor, ele tá pistola nesse não vê a hora já. Ele já tá assim, cara, vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Vocês não entendem nada que eu tô falando, cara. Mas é por isso, né? Jesus ele veio para esta terra, para mostrar que ele sente as mesmas coisas, ele veio para sentir as mesmas coisas que a gente sente. Aí quando você é mais maduro na fé, você começa a perceber, puxa, os mesmos erros que eu tive e Deus me tem perdoado, Deus nunca desistiu de mim, né? Deus também está fazendo isso com outras pessoas. Então eu não tenho direito de julgar o outro que ainda está num processo, eu não tenho direito de afastar alguém que, né? Ou odiar alguém por algo que fez de errado, porque na verdade você começa a olhar e pensar, poxa, essa pessoa fez algo de errado porque ela tem um desvio de caráter, que Deus ainda vai corrigir isso aí na vida dela. O que a igreja precisa aprender hoje é que Jesus não está falando para você colocar em posição de liderança ou em evidência a pessoa que está nesse momento do processo em que precisa ser tratado, são questões de caráter, que vai trazer um prejuízo muito grande por aquilo que Jesus está fazendo através da igreja. Nós temos que respeitar o trabalho de Cristo através da sua igreja. Então você não é obrigado a pegar, aliás, todo mundo que, pelo menos o que eu vi até hoje, todas as pessoas que gastam mais tempo defendendo o chamado e a irrevogável, mas o dom é irrevogável, que a gente passa mais tempo falando isso do que aos pés da cruz e falando, Jesus, olha, você me deu um propósito, me deu um chamado, tem me capacitado com dons, eu preciso ter um caráter decente, eu preciso me parecer mais com o Senhor, eu não quero te envergonhar. São pessoas que têm uma vida ministerial, familiar, uma vida com Deus
né, que a gente vê falar é coerente, não estamos falando de perfeição, estamos falando de coerência. Agora, se a gente fica defendendo esse tipo de coisa, não, mas o dom é irrevogável, o chamado é irrevogável, você pode estar lá, já ter se afastado quilômetros de Deus, não está vivendo para Deus, mas o chamado continua em você, o dom continua fluindo através de você. Eu tenho visto essas pessoas caindo feio. Não justifica, né? Feio, porque sempre cai em questão de poder, dinheiro e sexo, é isso que acontece. Então, se a gente se ocupasse mais de fazer aquilo que Jesus está fazendo ali no Sermão da Montanha, que é ressignificar uma série de ordenanças, através de outras ordenanças que ele está falando, amai, é imperativo, orai, né? Ele está explicando aquilo que a gente precisa fazer, porque o reino e a justiça, eles se estabelecem. A gente não deve adiantar processo, a gente não deve atrasar processo de ninguém. O nosso papel é cooperar para que todos vivam essa transformação espiritual que faz de nós filhos de Deus. Esse é o nosso foco. A gente tem errado com as pessoas, a gente tem errado com elas. Você fala sobre, até partindo já para o final, você fala sobre esse queimar processos, me veio na cabeça que estrategicamente a tentação de Jesus, o livro de Lucas, ele fala assim, que interessante pensar isso. Vocês já pensaram isso? Que fala assim que ele foi para o deserto, ficou 40 dias em jejum, e o diabo tentava. Ou seja, ele já estava fazendo isso. A questão das palavras foi o finalmente. E é engraçado que ele pega primeiro na necessidade. A Bíblia não vai registrar os 40 dias de tentação. Não, né? não vai. Mas assim, ó, mas ele dá todas as ofertas que Jesus humanamente precisa ter. Exatamente. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é claro, ele não vai, mas você pensa que as pessoas acham que o diabo apareceu assim, apareceu só naquele dia lá. E Lucas, por exemplo, ele dá a impressão que ele já estava ali. Sim. A Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Mas naquele momento o foco mesmo é que como Jesus viria como Salvador, fala, por que você precisa passar por tudo isso? Se você transformar essas pedras em pão, já resolve o problema. Ele não estava falando literalmente de fazer uma fornada de pães com as pedras do deserto. Sim. Ele estava falando que se você resolve o problema socioeconômico, se você tira a injustiça do mundo, se eu suprir as necessidades, resolveu. Mas o fato de você não ter mais necessidades não mudou na sua natureza. Sim. Você continua sendo um pecador rico satisfeito. Mas o que eu quero dizer é essa questão do processo, que ele passou por isso antes de começar o ministério dele. Sim. O diabo ele não é focado no plano de salvação. Ele não está ligando se você é um verdadeiro adorador, se você prega feito não sei o quê. O diabo não é focado nisso. O diabo é focado nele mesmo. O assunto dele é ele mesmo. Na verdade, ele sabe que para ele não tem perdão. São os seres que não vão receber perdão. Nós fomos criados para ser filhos. Os anjos são seres de serviço, então independente de serem caídos, decaídos ou não, para eles não há um relacionamento pessoal de Deus com eles. Satanás sabe que a partir do momento que Cristo se revela, o tempo dele se abrevia muito, porque ele tem um destino e a obra dele termina em determinado momento da história e a eternidade continua com Deus e seu povo. Então Satanás ele é essencialmente parasita, a gente precisa pensar nele como um ser parasita que ele não executa sozinho, né? Ele precisa angariar para ele. Então, o Satanás, tudo aquilo que Satanás fala é apenas sobre ele. Sim. Ele gostaria de ter mais tempo, ele sabe que ele tem um fim, ele sabe que para ele não tem perdão. O assunto não somos nós. Não. Às vezes as pessoas tratam isso de uma forma muito pessoal, né? O inimigo está me atacando. Fala, querido, o inimigo está fazendo aquilo que ele faz desde o início lá, quando ele caiu, tentando ganhar um pouco mais de tempo. E ferir, né? E ferir a criação de Deus, né? Por raiva de Deus ali, enfim, porque não há perdão. Ele está pensando nele, no que ele quer, não nós. Eu acho que é muito estratégico essa questão do batismo, da tentação. Mas a autoridade que Jesus recebe, né? Sim. Aí capacita ele para o ministério, a autoridade de vencer o diabo. Aliás, o que valida o ministério, o início do ministério dele. Você vai pisar a cabeça da serpente. Aliás, o que o Silas falou sobre a questão da Bíblia, querido, toma até muito cuidado com as pessoas que chegam para você e falam que tem palavra. Porque o diabo também na tentação, ele citou a Bíblia, Sim. ele trouxe, e Jesus ele rebate, né? A Bíblia. Ele pega um recorte ali, só que Jesus... Agora,
tem muita gente hoje em dia que é cheia da busca pelas palavras, das profecias, Sim, das coisas, e acaba nem lendo a Bíblia, vai ver, se frustra, e aí sai da igreja e faz. Então, assim, querido, leia a Bíblia. É isso aí. Leia a Bíblia. A profecia, ela vem, a profecia, a palavra de conhecimento, né, as manifestações do Espírito, vem para confirmar, Sim. vem para validar aquilo que Deus já está falando no teu Sim, coração. Não vem para ensinar, a Bíblia ensina, né? Não vem para fortalecer a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Então são manifestações que podem acontecer e podem não acontecer. Sim. Não muda nada a nossa vida. Se acontecer, é uma bênção, mas se não acontecer, não muda nada a nossa vida também. Sim, também. Né? A gente não se move por manifestações, a gente se move pela palavra. Sim. Né? Isso é ser maduro na fé, né? Sara, explica rapidinho sobre as versões. Vamos falar sobre versão de Bíblia. No Brasil existem várias versões, NVI, NVT, NA, o que é tudo isso? Sopa de letrinhas. King James, Nova Tradução Linguagem Hoje. Eu gosto mais. É a minha Bíblia de devocional. Mas é a nova King James, né? King James 1611, não. Vamos falar sobre isso. Vamos começar pela Almeida. João Ferreira de Almeida era um português de Portugal, e quando ele traduziu a Bíblia, ele traduziu uma tradução palavra a palavra, isso é, do original. Tudo bem que até consultando a tradução que já existia do Rei James, mas ele pega uma palavra no texto e traduz para o português, palavra a palavra. Então é vocábulo a vocábulo do original. Você tem uma Bíblia com correspondência perfeita, mas esse perfeito significa que nós observamos cada palavra e não o sentido geral do texto, porque não existe sinônimo nem na própria língua, quanto mais de uma língua para outra. Então, quando você pega João Ferreira de Almeida, que tem aquele monte lá, revista atualizada, revista corrigida, não sei o que, até que nós temos a Nova Almeida atualizada, que está no mercado hoje. Ela é uma Bíblia assim, primorosa, mas ela tem uma linguagem rebuscada. Claro que não tem mais esse tipo de versículo de eles criaram enxúrdias nas ilhargas. Quer dizer, recalcitrar, né? Como é que chama lá? Recalcitrar os aguilhões. Não tem mais isso. Mas as palavras elas foram trabalhadas para que a gente tenha uma compreensão menor, mas não é uma Bíblia fácil de ler. Mas é a Bíblia do pregador, é a Bíblia de quando você está estudando, você vai... Ele é um texto poético mais, né? Eu gosto tem muito. Um ritmo mais poético. Eu gosto, muito. do Almeida, porque ele é mais poético. Ele é a tradução palavra a palavra, é uma Bíblia muito fiel aos originais e já passou por várias atualizações. Nós temos a NVT, a NVI, que também são traduções palavra a palavra, como a King James, que foi encomendada pelo Rei James, e ela terminou ali a produção dela em 1611. Só que a língua é viva. Então, o português que nós falamos hoje não é o português de Portugal, como de João Ferreira de Almeida. Nós temos o português do Brasil, é outra coisa. E o que acaba acontecendo é quando a gente pega algumas Bíblias que têm a linguagem muito longe da nossa. Mas nós estamos acostumados a achar que quando a gente fala difícil, a gente fala bem. Tipo eu, assim, que gosto de umas palavras assim, eu gosto de palavras, né? Então a gente acha que está falando bem, mas falar bem é ser compreendido, né? Então esse tipo de Bíblia é a tua Bíblia que você precisa ter em cima da mesa. Nós aconselhamos uma NAA, é a Bíblia que nosso pastor usa também quando ele está pregando, embora existam outras versões, mas elas podem te dar um pouquinho de confusão. Eu gosto muito da NVT também, que é da Mundo Cristão, né? Acho que eles têm algumas coisas de sentidos que talvez ele não use exatamente a palavra do original, mas ele põe ali uma palavra que no sentido talvez dê a entender melhor, né, o contexto do versículo. Eu gosto bastante. O que importa é que também. Eu falei de NVI, NVT, a nova King James, todas elas e a João Ferreira de Almeida, NA, elas são palavra a palavra, tradução de equivalência, palavra a palavra. Nós temos um segundo tipo de Bíblia que chama tradução dinâmica, que eu não pego palavra a palavra, eu pego o sentido geral de um bloco de texto. Então eu estou na Nova Tradução Linguagem Hoje e na nova Bíblia Vida. O brasileiro tem o hábito de olhar para essas Bíblias e falar assim, isso daí é inferior, isso daí não é digno. Digno mesmo eles criaram enxúrdias nas ilhargas. E não é. A melhor Bíblia para você é aquela que você entende. Então, como ela é traduzida por bloco de texto, ela tem um sentido geral do texto.
E, para nossa surpresa, alguns versículos na Nova Tradução Linguagem hoje são muito melhores Você de usa fidelidade do que NAA. Você usa bastante o material do college. Uso demais, porque o importante é que as pessoas entendam. Então, a Bíblia traduzida por equivalência dinâmica, ela é uma Bíblia que flui, você lê, a linguagem é como se fosse de uma conversa. E quando você pega uma equivalência mais palavra a palavra, você não tem a sensação de conversa, mas você tem a segurança de que cada palavra foi trazida para o seu idioma. O que a gente recomenda? Tenha uma nova Bíblia Viva. Aliás, se você um novo convertido, falar, eu queria dar um presente para um amigo meu que acabou de se converter. Nova Tradução Linguagem Hoje ou Nova Bíblia Viva. Por quê? Ele vai se sentar com uma conversa. À medida que você vai amadurecendo, abra as duas. Tenha uma NAA em cima da sua mesa e tenha, ou no seu aplicativo, gente, estou falando de Bíblia escrita aqui, mas no aplicativo está super fácil. Não precisa nem gastar com isso. E tenha uma Bíblia de equivalência dinâmica, porque o dia que você estiver cansado, o dia que você estiver eufórico, acabou de voltar de uma festa, queria ler a Bíblia antes de dormir. Quando você começa a ler a NAA, por exemplo, você lê um bom parágrafo, quando termina no final do parágrafo, você fala, eu não lembro como isso começou. Eu não lembro do início do parágrafo. Agora, uma Bíblia de tradução dinâmica, você consegue ler cansado, você consegue ler no metrô, você consegue ler no dia que você não está bem, como uma conversa. Então, o mais legal é você, no seu aplicativo, aprender a usar. Não vai se distrair. Outra coisa que a gente fala para todos os nossos alunos. Começou a estudar a Bíblia, compra aquela Bíblia maravilhosa, cara, Bíblia de estudo. Gente, sabe o que acontece com Bíblia de estudo? Você lê tudo menos o texto bíblico. Porque o texto bíblico fica desse tamanho e o comentário desse tamanho. O que a gente lê? Comentário. Então, a gente aconselha a ter uma Bíblia, eu não sei qual você vai escolher, qual versão, mas quando escolher, tenha uma sem comentários, pelo menos uma, sem comentário. Lê primeiro o texto 4, 5, 6 vezes. Eu acho que o número bom é 6. Depois você vai para o comentário bíblico. Não é 7 não, Nunca faça o contrário. 7 é o número da perfeição. É 7, né? A superstição aí. Mas isso quando a gente for estudar Apocalipse, a gente fala sobre isso. Eu acho que ficou claro, né? Existem Bíblias com tradução palavra a palavra, Bíblias com tradução dinâmica, desde que a gente saiba a nossa intenção, o que nós vamos fazer com ela. A única coisa que a gente pede, a gente não fica lendo comentário bíblico sem conhecer palavra. O que importa é o texto. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma coisa legal que eu fiz uma época também, meu inglês não é dos melhores, mas Bíblia bilíngue é muito legal. É muito bom. Né? A que eu tinha, não sei se tem outras versões, era NVI. Perfeito, né? NVI que tem em inglês e tem em português. Excelente. Metade da Bíblia ali, a página, ela é dividida. Você pode ler o mesmo versículo em português e em inglês. Te dá vocabulário, te ajuda. O inglês, ele é muito simples, né? É pragmático. Então ele é muito fácil de entender, né? É como se fosse nossa linguagem mais na linguagem de hoje, né? Uhum. No inglês já é assim. Então é muito legal, talvez, para entender alguns textos e melhorar aí linguagem, né? Idioma. Isso é muito legal também. Eu gosto. Gente, o tempo urge. Já estamos estourando o tempo. Foi maravilhoso. Muito bom. Foi muito bom. A gente começou com um assunto, terminou com outro. Mas é isso aí, né? O importante é aprendermos mais. Sim. Eu queria dar um recado rápido. Agora no domingo, nós temos especial de Natal, 2 sessões. 6 horas da tarde, 8 horas da noite, não teremos culto na parte da manhã, excepcionalmente. Tá? Então, nesse domingo, se programe para estar conosco às 6 da tarde ou às 8 da noite. Pode dormir até mais tarde. Né? Não teremos culto na parte da manhã. Né? Lembrando que os nossos cultos não vão parar nesse final de ano. Estamos aqui direto. Né? A igreja não para. Então, você é o nosso convidado para estar aqui toda terça-feira, 8 horas da noite. De domingo em 2 horários, 9h30 e 11h30. Siga também na rede social, tanto college, am.college, plataforma, a gente vai colocar aqui o QR Code, plataforma de ensino, você se cadastra e você pode acompanhar as aulas online, 100% gratuitas, e também nova devocional, vindo aí no Instagram do college, né? E também você pode seguir a gente nas redes sociais da igreja, @igreja Amor em Movimento. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente estiver aqui na live. Toda quinta-feira, 8 horas da noite.
Obrigado, Sara. Isso aí. Obrigado, Silas. Nos vemos Obrigado, na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.